É bom que isso, só vai começar na fala do Laércio. Então tá bom, é que vai. Laércio, uma alegria ter vocês aqui, uma alegria ter todas as pessoas. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Fique à vontade na tua fala. Tá? Eu vou, durante a sua fala, fechar a câmera e você trabalhe como quiser, o público está aí à sua disposição. Salve o CBCE, nos seus 43 anos, Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Salve a ciência, a Universidade Brasileira. Não podemos nunca deixar de falar que a gente efetivamente lamenta imensamente o estado pelo qual o Brasil foi forçado a passar, pela crise pandêmica, pela crise política, pela crise que se assola contra as universidades e a ciência brasileira. Lamentamos imensamente as vidas perdidas, mas, ao mesmo tempo, saudamos a força que a universidade sempre reverbera, a força que a ciência reverbera, e o CBCE nos representa, junto à educação física, como uma dessas forças para vencer esse quadro de sombras que se instalou no Brasil, porque a gente vai fazer essa luz voltarem na frente. Lécio, esteja à vontade. Boa noite, obrigado, Cori, amigos presentes, obrigado, Cristiano, pela assistência psicanalítica na preparação desse evento. Estou vendo aqui, eu não vejo todo mundo, estou vendo o Luiz, a Sueli, o Romilson, meu chefe, o Mandarino, o novo chefe. Então, a gente está entre amigos. O Cori levantou, no começo que eu fui da SBPC, secretário da... É até uma região grande, a região norte. E num aniversário da SBPC, a gente chamou... Era bem... O correio funcionava na época bem, né? E não tinha internet, na década de 80. E aí a gente quis fazer uma homenagem, numa data redonda do CNPq, a gente chamou no auditório da reitoria, funcionava o correio era a base do trabalho, a gente mandava, o sujeito mandava reagente para São Paulo, chegava no dia seguinte, o pessoal do INPA, né, da Amazônia, estava no Maranhão, escrevia para a Amazônia, chegava de barco, chegava tudo, nós resolvemos convidar o chefe do correio para explicar como é que era essa mágica que ele fazia. E o auditório da reitoria estava cheio, lotadaço, né? E aí entrou o homem de terno do correio, e a gente esperando que ele falasse sobre o correio. E tinha muito pesquisador estrangeiro, por causa do Warwick Keller, que estava no Maranhão na época, tinha um monte de pesquisadores e tal, queriam saber. E aí ele começou o discurso, e estava cheia a sala da reitoria. E aí ele começou o discurso assim: a ciência é muito importante para a humanidade. Em 5 minutos esvaziou a sala. Então, eu nunca esqueci isso, faz tempo. Eu só posso falar dessa arqueologia que eu acompanhei bem de perto, eu vou tentar ficar no meu... Vou falar do correio, como é que era o correio no começo do CBCE, e também a parceria que a gente fez nesse tempo todo, que foi na internet, basicamente, e é até hoje, né? Falando isso, agradeci já fiz o primeiro item, eu vou tentar agora mostrar... Eu tive um treino, eu treinei com um monte de gente hoje, antes de falar que treinar com o Cristiano, eu treinei com a minha neta, como se usa o Meet do Google, porque eu usava outras coisas, mas eu acho que vou conseguir. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Opa! Aqui. A tela chegou aí? Chegou. Sim. Ah, ok. Tá. Eu usei o cartaz, agradeço. Minha mãe ficaria orgulhosa de ver minha fotografia assim, mas vamos lá. Em primeiro lugar, o coreano já lembrou, né? O nosso estado, a gente não pode fazer nada sem deixar de lembrar essa coisa incrível que está acontecendo no Brasil, né? Quase 600 mil mortos. A gente sabe que isso é uma promoção governamental. E eu acho importante também que a gente chame isso de sindemia, porque não é uma pandemia, é uma sindemia que tem muitos detalhes que precisam ser levantados, que precisam ser tratados. A gente publicou no Centro Esportivo até um artigo da Lancet, do professor, explicando por que a gente deve chamar de sindemia, e eu insisto nisso, que para tratar isso a gente tem que tratar como sindemia. Eu fiz um roteirinho para não me perder mais do que o normal.
Eu vou falar um pouquinho sobre o relato, sobre a criação do CBCE, mas tem um vídeo feito no aniversário de 30 anos do CBCE. A gente fez um encontro bem legal em São Caetano, e é um exemplo. Até hoje eu conversei com o povo da secretaria que vai fazer o CBCE Nordeste, que nesse dia dos 30 anos teve um encontro central com o presidente do CBCE, era o Fernando Mascarenhas, tinha ex-presidentes e tal. E, em seguida, cada secretaria, isso foi para todo mundo, e a partir do segundo dia, cada secretaria fez o seu movimento. Então, eu estou batalhando dentro da reunião das secretarias do Nordeste para que a gente vai se esforçar um pouco para fazer nessa direção, que deu muito certo. Eu escrevi aqui American College errado, mas foi no... Nada que o Estatuto do Idoso não me defenda. Eu quero responder isso, que desde o começo, não, foi criado com base no American College of Sport Medicine e tal. Dentro dessa perspectiva, eu aproveitei a estrutura do SEV, eu falei com o Jorge Kisnik, que mora que ajuda no SEV, em comunidades, e mora na Austrália, e foi a história de usar a palavra medicine, né? Que ficou muito esquisita. O pessoal traduziu direto como medicina, como se fosse até significa a profissão medicina, mas seria melhor traduzido por saúde, né? American College de Esporte de Saúde. Tanto é que quando veio para o Brasil, e tem agora essa campanha exercício é remédio, ou esporte é remédio, exercícios medicine, pô, ficou ridículo, né? Não é remédio. Se for remédio, não é de professor de educação física, o professor de educação física não pode prescrever. Então, o exercício é saúde e o pessoal não traduziu para saúde. Acho que aí teve uma confusão o César Leiro, no documentário dos 30 anos, ele fez um excelente trabalho e ele mostra um pouco essa história, né? Bom, era a época da ditadura, 3 pessoas reunidas era problema. E aí a gente, inclusive, o colégio era Brazilian College of Sport Science e tal, e ficou legal, porque ou você, mesmo que você não usasse barba, ou você, se você não fosse americanófilo, você era um comunista. Então, era melhor ficar Brazilian College, e a gente só mudou isso. A gente só mudou isso quando acabou a ditadura, né? Foi isso. Os primeiros movimentos do Estatuto, que é uma coisa que precisa registrar, porque a gente tinha presidente eleito, né? E a tal da Nova República, que foi o 4º Combrace, que foi a primeira vez que a gente aceitou político no Combrace, e daí para frente foi feito em Muzambinho, e justamente, como não cabia o Combrace em Muzambinho, ele foi feito em Poços de Caldas, então tirou a fama de Muzambinho. Então é bom dizer que foi em Muzambinho. Bom, vamos lá. O pessoal diz que foi criado imitando o American College, até que foi. Só que o American College of Sport Medicine foi criado pelo povo da educação física da EIFER, não é? Era uma divisão, era uma subdivisão da associação, a maior associação de professores de educação física. Então, assim, não foi bem medicina. Claro, o primeiro presidente do American College foi um médico, porque ele foi nomeado pelo povo da educação física, porque teria subdivisões de ortopedia, cardiologia, e era legal que o presidente fosse médico, né? E o primeiro foi realmente médico. Mas esse foi o presidente do American College quando o colégio foi fundado, né? O professor Jacques Wilmore, que o pessoal dos livros de fisiologia conhece bem. Eu confirmei e pedi ajuda para o coordenador do mestrado da Unifesp, que é outro coringa do SEV, o Paulo Azevedo, e ele confirmou, pegou o currículo do professor. O professor de educação, na época que o colégio foi criado, o presidente do colégio americano era um professor de educação física. Então, poxa vida, vamos registrar. Isso é uma coisa que a gente faz no SEV, né? Ou quando nas 100 comunidades tem alguma discussão, ou num evento, como foi hoje, como está sendo hoje, a gente vai buscar um fato importante para mostrar. A gente não só mostra no evento, como a gente faz a indexação no SEV, né? Essa entrevista muito legal do professor Wilmore está no ar aí, para quem quiser dar uma olhada.
Esse é o dia da fundação do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte. E eu só posso mostrar isso depois de mostrar o vídeo que eu esqueci de mostrar. Eu vou tentar chegar lá. Cadê o meu? E agora me perdi. Pô, Cristiano, eu devia ter pedido para você colocar. Qual é, Laércio? É o vídeo do Vitor. Eu separei aqui, eu acho que eu apaguei. Tá, eu vou tentar aqui, só um instante. Aquele de 3 minutos, seria legal isso, porque eu vou falar em função dele, mais ou menos. Só um minuto, que eu também apanho um bocadinho aqui. Eu fechei mais coisa do que devia, eu acho. Realmente. Na página. Você consegue daí? Estou tentando aqui. Ah, legal. Conversa daqui, conversa de lá, de 77, e isso eu chamo isso intenção, a gestação do colégio ocorre de 1900, do simpósio de 77 até o simpósio de 78. Por quê? No simpósio de 78, é uma pena que eu não tenho aqui isso. Tem um slide sim, vamos lá. Neste local, exatamente naquela sala à esquerda que vocês estão vendo ali, o professor Laércio, brilhante como sempre, atuando na guerrilha que nós tínhamos, porque o sistema militaresco mantinha não só os laboratórios, como a ideia de hegemonia médica nesse setor, e nós, inconformados com essa situação, criamos, então, um processo de discussão e conversamos com a Federação de Medicina Esportiva, avisando que nós estamos inconformados, que nós íamos criar uma outra instituição. Rapidamente, e o Laércio pode me corrigir se minha memória falhar, o presidente veio aqui no nosso simpósio para falar, olha, vocês não queiram criar nada. Por quê? Porque a federação acaba de aprovar uma mudança no estatuto. Pela surpresa, os caras eram bons no jogo. E aí o estatuto vai permitir que os professores de educação física sejam membros titulares da Federação de Medicina do Esporte. Vocês ficaram quietos agora, se imaginam nós, naquela reunião. E foi muito interessante que o Laércio foi o nosso Davi, que pegou o Golias e falou uma frase inesquecível. Quer dizer, doutor Pimenta, que a partir de agora o professor de educação física vai ser admitido na federação. Vocês não precisam fundar mais nada. Não. Então, o Davi novamente usou a segunda funda. Falou, bom, então nós podemos admitir que no futuro nós vamos ter um professor de educação física presidente da Federação Brasileira de Medicina Esportiva. Não, isso não. Eu falei bem menos ágil e dramático do que o presidente de plantão. Momento pelo qual vocês estão aqui nesse auditório por causa desta situação muito bacana que aconteceu, porque naquele momento ficou claro que nós precisávamos de uma instituição, mantendo as relações com a federação, não tem nenhum problema, ao contrário, mas tem uma instituição que tivesse os profissionais de ciências do esporte. E isso, aí nasceu o primeiro sonho. Então, qual que é o sonho? Quando vocês perguntam, porque eu vi falar bastante aqui da educação física, mas queria lembrar que a ideia original, o sonho original do colégio, foi um sonho de ter um colegiado dos representantes das diferentes áreas do saber. E aí vem o nome colégio, que é claro que proposição de plantão é fácil pensar que foi uma tradução de uma instituição americana. Mas a palavra é portuguesa, chama colegiado, e quer dizer que todos têm espaço quando a discussão é o benefício da comunidade. E quando se quer usar saber em benefício da comunidade. Esse foi um dos grandes sonhos daquele grupo. Outro ponto importante era que esse outro sonho é que tivesse o que faltou naquela reunião. E nós não podemos cair no erro histórico, porque pior que uma tragédia é não aprender com a tragédia. E esse é um dos outros princípios, sonho de um respeito mútuo entre as áreas do conhecimento e do saber, como preceito fundamental para avanços verticais.
Esses dois pontos são fundamentais pilares do CBCE. E por eles dois, eu peço que vocês lembrem bem, podia apagar toda a apresentação e esquecer. O colégio nasceu sob essa égide. Pronto. Vou lá. Siga aí. Estou vendo o mestre Lamartine prestigiando o evento. Na sala. Grande mestre, uma honra ter o professor de Educação Física mais importante do Brasil conosco. Eu tinha parado aqui no professor de Educação Física, que era presidente da American College, quando o colégio brasileiro foi criado. Ainda no American College, a gente usava, como eu disse, Brazilian College, papel timbrado, a gente sempre falava era Brazilian College, até que o fim da ditadura, a gente mandou mudou tudo, né, na verdade. E aí, aqui eu estava falando sobre Muzambinho, aqui em Muzambinho. O que aconteceu no quarto Combrace foi que, como era a ditadura, a gente achava que os médicos que eram ligados à ditadura, à tortura, aquela teoria da conspiração típica, né? E aí a gente fez no colégio, quem quisesse ser sócio do colégio tinha que ser indicado por um sócio e passaria pela diretoria antes de ele ser aprovado. Isso foi juntando. Quando a gente assumiu a presidência, depois do congresso, em Muzambinho, a gente tinha 1.300 pedidos de inscrição, sem saber se o sujeito tinha depositado os R$30 ou alguma coisa, 30 dinheiros, eu ia falar. Né? E a gente não sabia isso. Então, nós fizemos uma campanha em Muzambinho chamado Sócios Potenciais, que, na verdade, como o Osmar, que foi quem me antecedeu como presidente, ele entregou todas as revistas em dia, ele gastou todo o dinheiro do Congresso, a gente saiu do zero e tinha que buscar esses sócios. Então, o pessoal de Muzambinho se juntou, nós mandamos carta selada com um envelope, tudo prontinho para 1.300 pessoas e recuperamos 300. Então, foi o custo-benefício, valeu. E também esse é o agradecimento nessa época para Muzambinho. A história dos primeiros movimentos do Estatuto foi que a gente tinha, acho que eu escrevi isso mais para frente, mas vou dizer aqui, a gente tinha o presidente eleito, a figura do presidente eleito. Quando o Cláudio Gil era presidente eleito e assumiu a presidência, teve uma eleição, e na briga Rio-São Paulo, já conversamos sobre isso, né? Essa briga que era da locomotiva do Brasil contra o balneário, que é uma luta que vem desde do Getúlio Vargas. E, recentemente, até a professora Lilian Schwartz explicou como os bandeirantes entraram nessa briga Rio-São Paulo. Né? Rio tinha o Museu Nacional e o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo não tinha herói paulista. Então, eles promoveram os sanguinários que iam matar índio e escravo por aí, roubar, né? Na verdade, era esse povo, né? Assassino e tudo. O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo promoveu os caras a heróis. Então, tem estátua, tem tudo. Né? Como tem também ruas com o nome de torturador, isso é um costume no Brasil. Né? Vamos mais à frente, aqui foi o professor, voltamos. Essa é a fotografia do primeiro dia do colégio. Eu tentei mostrar isso lá na exposição, no Combrace de Natal, e eu não apareci, na projeção eu não apareci aqui à direita, eu tenho que confirmar aqui. Está aparecendo? Aí está, né? Cori? Está sim, professor. Tem sim. Isso, e assim, eu fui assim, eu estava com a camisa, eu tinha cabelo na época, né? E tinha uma camisa do Maranhão, fazendo propaganda do Maranhão. Na verdade, naquela reunião que o Vitor falou, quem estava eram as pessoas que estavam aqui, né? O Paulo Chagas Gomes, professor de Educação Física, Vitor Matsudo, médico, Cláudio Gil, médico, Laércio, professor de Educação Física, e essa não é a Fátima Duarte, mas a Fátima Duarte estava na reunião, hoje ela é vice-presidente do SEB, né? Mas a Fátima estava aí, ela está na outra fotografia, mas por acaso não estava nesse momento. Ela está nessa outra, isso aqui é a turma que começou o CBC, os fundadores, aqueles que aparecem na ata, que no CD, no vídeo que o
César Leiro fez, ele leu o nome de todo mundo, foi legal, dá para conhecer aqui o povo, não é? Depois, eu vou depois fazer uma fotografia dessa clicável com o nome de todo mundo aqui para aparecer, não é? Mas, certamente, estamos ainda por aí. Projetos sociopotenciais, falei, a questão do presidente eleito, que foi na Cláudio Gil, né? Isso, quando o Cláudio Gil assumiu a presidência e com uma diretoria paulista, ficou impossível dele administrar. E aí ele pediu demissão, o Osmar de Oliveira entrou, aí eu ainda era presidente eleito, assumi, e o estatuto continuou igual. Então, na minha proposta, né, na proposta da chapa, Celi era vice-presidente eleita. E aí, assim que ela assumiu, ela pediu demissão, a gente mudou o estatuto, e ela foi a primeira diretora de secretarias regionais, e a gente, assim, seguiu a liturgia. Ela era como vice-presidenta eleita, ela seria a próxima presidente, e isso funcionou normalmente. O problema foi a reeleição. A gente sabe o problema que temos hoje, porque tem reeleição no Brasil, que o Fernando Henrique comprou no Congresso para ele mesmo, que já foi uma coisa típica do Bananão, né? Mas, assim, mania de reeleição. A gente não conseguiu, depois da eleição da Celi, a gente não conseguiu que as pessoas se candidatassem. E o sonho, desde o começo, era que fazer um revezamento entre as secretarias estaduais que assumisse a presidência um tempo. E aí o conselho do mestre Lamartine, na época, era assim, durante a ditadura, foi assim, o colégio é representado no interior do Acre. Abriu, na democracia, é o sujeito do Acre que é o colégio, e aí cabe à direção nacional dar apoio para o sócio que está lá no interior do Acre. Então, tinha que fazer essa mudança, e foi uma tentativa que vem desde aquela época. Esse aqui foi essa capa da revista, muito criticada. Foi a capa, na verdade, o dobro, né? Tem a parte de trás da revista, eu não achei o cartaz para mostrar. Isso era o cartaz do Congresso. E a revista era assim, passou a ser desse jeito. O pessoal dizia que a capa da revista era científica, porque era Sport Science e era científica. E aí ficou... Eu ouvi isso num congresso, então eu posso falar, foi público. Pô, fazer uma capa da revista com o hominho pulando. Então, assim, o hominho pulando é o seguinte, eu tinha um colega do doutorado lá de comunicação, que chama Mário Ramiro, hoje é um famoso artista plástico, mas na época ele era estudante. E a gente passou uma semana na biblioteca da Educação Física da USP para achar essas duas figuras, porque o tema do congresso, o tema central era Educação Física, Ciências do Esporte e Tecnologia. A gente não misturava o nome do colégio com Educação Física na época. Era Ciências do Esporte e Tecnologia. E essa fotografia é um dos primeiros estudos que a gente encontrou de movimento através de fotos. E eu acho que, inclusive, foi o grupo dos Lumière, né? Porque o instituto lá, o escritório dos Lumière era junto do Instituto Nacional de Esportes, eles aproveitaram muito os atletas e tal, e essa é um pouco essa época. E essa parte de baixo aqui é uma imitação, é um eletrocardiograma do feto durante o exercício da mãe. Então, em 1985, eram dois fatos interessantes. Fora a cor, né? Essa cor já é coisa do Mário Ramiro, aí, que na época era legal, era moderno e tudo isso. Mas a intenção era mesmo representar, né, o tema tecnologia. Nesse congresso teve o Gabriel Palafox, que vocês viram ali na fotografia de fundação, ele deu um curso de informática, e isso fez história no Brasil. Muita gente a gente encontrou depois disso, dizendo, eu encontrei naquele congresso de informática de Poços de Caldas. Né? E foi o Manuel Sérgio, foi muito legal. A gente reinaugurou
o aeroporto de Poços de Caldas. Pasmem, tinha um aeroporto. Veio uma delegação de Portugal, a gente se perfilou, estava o Manuel Sérgio, e a gente só conseguiu fazer esse congresso, na verdade, lá em Poços de Caldas, porque o secretário de esportes mais jovem do Brasil, amigo do Tancredo, secretário de esportes de Minas Gerais, bancou bastante, que era o jovem Cláudio Boschi, que hoje é presidente do Confef. Então, esse congresso saiu por conta do apoio do Cláudio Boschi, que hoje é presidente. Vamos lá. Aqui, a primeira, o CBCE começou na internet, tanto, como o Confef, né? Começou dentro do SEV, na verdade. Essa página, a primeira página do Colégio Brasileiro de Esporte foi dentro do SEV. Esse logotipo aqui não é igual o do primeiro. Eu propus para o Walter Bach, que estava difícil, o Walter Bach era presidente na época, eu propus que a gente fizesse outro logotipo, porque aquele logotipo com a Xúria estava dando muito problema de reprodução. Mas aí foi uma solução, não consegui achar um bom desenhista e ficou bem parecido. E eu lembro quando o Walter Brach recebeu o logotipo, ele falou, pô, Lércio, não mudou quase nada. E foi isso, só as letras ficaram mais deitadas, só, e ficou, né? Acho que ainda está isso até hoje. O importante aqui é esse livro, participe das listas de discussão, ficava circulando aqui, era uma das primeiras listas Várias sociedades científicas usaram listas de discussão do SEB, chegamos até 270, né? A Benefis, a SBAFES, a FIEP, todas usaram as listas de discussão. E essa do colégio durou até recentemente. O que aconteceu com as sociedades e com o pessoal que veio para o SEB é que, na medida em que a gente pôde tirar a rodinha da bicicleta, a gente tirava a rodinha e as entidades foram andando, né? E também criaram grupos apareceu um suporte melhor, né? O suporte melhor não, o que eles podiam fazer, a gente podia pagar isso para todo mundo. O servidor nem aguentava, mas, assim, na medida do possível, tanto a direção nacional tinha uma lista de discussão, como as secretarias também tinham, cada secretaria teve, né? Não só os conselheiros federais de educação física tinham uma lista de discussão, como vários CREFs também tinham. Então, era um movimento que juntava aí todo mundo. O povo do SEV cuidou da internet do CBCE até 2013, essa foi a última página sob responsabilidade do SEV. Vocês percebem aqui, eu recuperei isso no Web Archive, que já está desconfigurado aqui, essa parte de cima não era aqui. Alguns programas, algumas coisas eram em Flash, e Flash não existe mais, então não é possível abrir. Essas mudanças tecnológicas acabam deixando isso, mas as informações básicas estão aqui. Era o povo do SEB que até 2013 cuidava. A partir daí, hoje é o Silvan que cuida muito bem, e o portal do CBCE hoje é a nossa grande trunfo para trazer sócio. O Silvan está fazendo podcast, está fazendo vídeo, está trazendo os congressos, então está ficando um lugar bem legal, porque a gente já não tem as revistas, né? Eu estou num grupo de trabalho que está patinando desde o Congresso, desde o Combrace, que é para trazer sócio. A gente chamou Clube de Vantagens, sob protesto, né? Sob processo. E esse Clube de Vantagens, assim, por que alguém hoje vai ser sócio do CBCE? Houve um tempo que a gente dava uma revista, assim, você assina a revista, está aqui a revista, você vai receber essa revista, fica sócio. Sem essa coisa, ficou solto. Então, eu acredito, tal como o E-Museu está fazendo, o professor Lamartine, que está aqui com a gente, tal como o E-Museu, é um lugar que o pessoal vai entrar para ver o que o Silvan está organizando, Silvan, diretor de comunicação do CBCE. Então, eu acho que aí a gente tem um jogo legal. Lembrando que o Silvan foi escragiário do SEV antigamente, né? Hoje, todo mundo... O SEV, como tem 25 anos, tem escragiário que virou reitor, senador não, reitor, diretor, secretário de esportes, então a gente ainda tem esse pessoal por perto e é um movimento legal. Aí agora, aproveitar que o mestre Lamartine está aí, eu vou mostrar aqui, eu achei que ele vinha.
professor Lamartine é meu orientador e muito do que a gente faz, eu já dei um exemplo aqui quando ele falou do Acre. Ele é meu orientador desde 29 de julho de 1969, há 52 anos, não é isso? Então, assim, eu fiz o Laércio de São Caetano fez uma pergunta para o professor Lamartine sobre capoeira, a gente começou a conversar e nunca mais paramos de conversar, continuamos conversando e eu quero aproveitar isso, quero dedicar essa minha fala ao mestre Lamartine e agradecer por tudo que ele vem me orientando nesses anos todos. Eu falei no começo, ele não tinha chegado, a gente tem um grupo de trabalho para puxar a história do Lamartine, já tem bastante coisa, as publicações dele estão bem avançadas no SEV, tem muita coisa. Então, mestre Lamartine, obrigado. Bom, números do portal, eu estou fazendo um jabá aqui. O que esse jabá que eu estou fazendo é porque tudo que eu posso, tudo que a gente pode do CBCE, da educação física brasileira, na verdade, a gente tem aqui nos 78 mil e, na medida que a gente vai tendo colaboradores, voluntários, a gente vai avançando nessa biblioteca, que eu acho que é uma biblioteca legal, né? Legal. Eu enxugo gelo, né? Eu trabalho de enxugar gelo. Para quem quiser, nessa biblioteca, encontrar tudo sobre o CBCE, é só escrever isso aqui, vai ficar isso publicado, né? A gente está fazendo a transição do velho SEV para o novo SEV, então ainda não está muito redondo o negócio. Dá para entrar pelo SEV antigo ou pelo SEV novo, dá para buscar a palavra-chave CBCE e, se tiver tempo daqui para frente, a gente faz um passeio nisso. Obrigado, e isso era. Obrigado a você, Laércio. Obrigado aí pelo seu tempo de fala. Nós temos, no momento, 22 pessoas na sala. Agradecer a todo mundo que está aqui. Eu vou tentar ler o nome de todas as pessoas. Adriana Salvador, Sazaleiro, Cláudio Mandarino, Cristiano, Baiane, Ednei, também do nosso grupo aqui, professora Gisele, professor Laércio, Lamartine, Luiz Guilherme, também Grossi, professora Maria Elisa, Natanael, Paulo Vitor, Wilson, Rúbia, Sérgio Sartori do Rio, Sueli, Vera Stanhilber e Viviane. Écio, obrigado pela tua fala inicial nesse momento. Eu vou passar, então, a Viviane para fazer um bate-bola com você, para esticar a conversa, tá? Dizer ao público que está aqui que a gente tem a intenção de um teto até 21 horas, acho que é um tempo legal, que todo mundo suporta bem isso. Uau. E na sequência do bate-papo de Viviane com você, Cristiano comanda perguntas ou comentários ou falas de quem está nos assistindo aqui pelo chat, ou até se quiser usar o microfone, vai ficar aberto para isso. Certo? Viviane, fica à vontade. Ok, Cori, obrigada. Professor Laércio, muito obrigada mais uma vez pela presença, de uma riqueza imensa, poder ouvi-lo, né? A história é importante, imagino que fosse, o que seria da gente se não fosse a história, né? Quanta memória, quanto registro. Achei bacana aquela fotografia de todos vocês. Se pudesse colocar, ou se puder colocar o nome de cada um, seria muito bom, professor. Acho que a gente vai conseguir identificar as nossas referências, né? O CBCE nasceu quando eu nascia também, em 1978. Então, eu tenho que me aproximar cada vez mais e fico muito feliz, e fiquei muito feliz, né, de ouvi-lo e saber um pouco mais dessa história. Então, parabéns pela sua trajetória, né? A gente sabe o quanto você tem se dedicado, né? Foi fundador do CBCE, criador do SEV, sempre esteve preocupado, né, com a socialização e o compartilhamento da produção do conhecimento na nossa área, né, sobretudo nas regiões mais afastadas, né, desse eixo sul-sudeste. Tão bom ouvi-lo, tão bom saber das suas produções e do quanto isso tem ajudado, né, na produção do conhecimento.
na nossa área. Professor, então, vamos começar vou ver se eu provoco o povo aí, né, a perguntar também, mas considerando, professor Laércio, esse momento, né, que a gente vem vivendo, esse momento crítico no país em relação ao apoio à ciência, esse momento pandêmico, esse desgoverno que a gente vem vivendo, enfim, como é que o senhor vê o papel das entidades científicas, né, como o CBCE, seu principal evento como Combrace, acabamos essa primeira fase, né, em caráter remoto, sexta-feira, vamos vivê-lo novamente em dezembro, de maneira que possa contribuir, né, como reflexões no meio científico, na nossa área, né, de conhecimento, que se contraponha ao negacionismo, né, muito presente nesse cenário brasileiro atual, infelizmente. E também como uma entidade de resistência, né, a gente não pode deixar de falar esse desmonte que a gente vem vivendo na ciência, na produção do conhecimento, na ciência brasileira. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. O CBCE Rio de Janeiro fez recentemente um encontro muito legal, né? E a abertura foi histórica, que foi a palestra do Pedrinho Halal, não é? E eu separei o pedaço da palestra dele em que ele diz assim, moçada, é hora de juntar todo mundo. É juntar todo mundo, esse é o ponto. E isso é o que o Vitor falou na abertura, lá na criação do colégio, é isso, tem que juntar todo mundo. Hoje a gente tem muita gente... o Pedrinho Halal e o Vitor Melo, que a gente respeita como grande historiador, nosso historiador, o Vitor foi a primeira pessoa a mandar uma mensagem para a lista do SEG, foi muito legal. E só tinha nós dois, né? E depois o Túlio da Argentina, e ele entrou assim, aí pessoal, como se a gente tivesse 500 pessoas na sala. Mas ficou legal, marcou. Então o Vitor e o Pedrinho Halal escreveram na revista do colégio a educação física está crescendo e enfraquecendo. Certo? Então, assim, essa divisão é cruel, é cruel. Eu, assim, agora vou puxar um pouco, né? Essa história de ficar só na educação física, eu sou o cara do samba de uma nota só, falo isso desde o começo. Né? Assim, é aquilo que o Vitor falou, cadê o povo? O Conselho Internacional de Ciências do Esporte e Educação Física, ligado à Unesco, ele começou como educação física e 2 anos depois foi ciência do esporte. Ou seja, 2 anos depois a gente criar o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. E nós estamos fazendo um caminho contrário. A gente veio da ciência do esporte e está... Eu não gosto de usar aparelhagem que o pessoal fica zangado, mas assim... circunscrito. Chegou a ter no estatuto do colégio, numa mudança, que o colégio era circunscrito à educação física. Aí eu falava, daí o pessoal, não, circunscrito fortalece. Eu falei, pelo amor de Deus. Né? Então, essa história de circunscrito é cruel. Então, o movimento que você perguntou, Viviane, é assim, como? Temos que unir. Eu separei, eu separei os 8 minutos, 6 minutos do Halal, que ele fala assim, cadê o Confef? Cadê todo mundo? Cadê a PEF? Vamos juntar e vamos discutir, vamos falar e tal. Agora ninguém fala com ninguém, aí vai, quem poderia fazer resistência não está fazendo, porque o outro, o segundo, não sei o quê. E também um grupo, que assim, são meus amigos, sou amigo de todo mundo, né? Assim, e agradeço, aquela história no Maranhão, eu aprendi um ditado no Maranhão, que quem meu filho beija, a minha boca adoça. Né? Então, assim, como eu comecei o CBCE, comecei o Confef, quando as pessoas abraçam isso para fazer as coisas, eu acho muito legal, né? Minha boca adoça. Agora, precisa ter alguma sinergia entre esse pessoal. Pô, os caras lançaram, no nosso grupo de secretaria, que os 2 chefes estão aqui, o povo está lançando um movimento contra o conselho. Ou seja, o colégio foi aparelhado por uma área e essa área esqueceu tudo. Agora, se a ideia é contra conselho, é contra o conselho, contra a AB, da biologia, da medicina, etc. Então, assim, ao aparelhar o colégio, ali tem uma luta muito específica e que não é unânime. Nunca o colégio fez uma
Nunca, quando uma diretoria do colégio assumiu que era contra, do movimento do contra, não sei o quê, eu falei, opa, peraí, eu rebarbei, eu falei, não, peraí, eu sou do CONFEF, qual é? Pergunta para o sócio, eu pago em dia e tal, faz um plebiscito, faz alguma coisa. E eles não fizeram, essa é a história, não fizeram esse plebiscito, assumiram uma posição da diretoria da época, e você vai em qualquer lugar do Brasil, e já falei que eu estou na minha 35ª casa, o pessoal fala, o CONFEF contra o CBCE, ou assim, o CBCE que é contra o CONFEF, não sei o quê. E, ou seja, essa fragmentação é terrível, né? É terrível e é um fator de enfraquecimento grande, né? Ninguém para conversar, para acertar, para ver as diferenças mesmo, tentar evoluir, né? E do nosso ponto de vista, quando nós criamos o CONFEF foi criado pelos presidentes das APEFs, é bom lembrar, era um movimento durante a ditadura que tinha, né? A gente fez a primeira reunião, aí o Lamartine já disse que tem 5 versões da criação do CONFEF. Na minha versão, a gente começou o CONFEF em 1983, com os presidentes das APEFs, né? E isso foi, daí eu confirmei com o Jorge Starhilber, que é sócio do colégio, lembrando, o Jorge Starhilber é sócio do colégio, e aí... E eu estou falando isso, porque foram os presidentes que criaram. O presidente da APEF era um movimento de resistência dos presidentes, né? E quando a gente pergunta, assim, esvaneceu o movimento. Mas por quê? Eu perguntei já para o pessoal que desmanchou a FBAPEF, por que vocês fecharam? Porque tinha o sindicato e não sei o que e tal. E você perguntava para esse povo assim, você sabe onde é a sede do sindicato? Qual é o seu sindicato? Eles falam, nada. Então fica um discurso na universidade, congresso, e agora estão com movimento, não sei o quê. Dá uma preguiça danada. Agora, isso só enfraquece. Isso é um ponto negativo, legal. Era melhor a gente estar trocando sopapo junto do que do jeito que cada um está resolvendo. Eu estava conversando com o Cristiano, tem tempo, né, para falar, gosto de contar história. Eu estava conversando com o Cristiano, que hoje cedo, contando a história de uma que a gente usa, de uma peça africana chamada Sociedade Literária. Essa sociedade literária é o que eu digo que é a universidade, por isso me aposentei antes da hora no século passado, com um desalento profundo, né? Esses doutos, os doutos da sociedade literária, que moravam na África, num lugar perto de lugar nenhum, e sem contato com ninguém. E eles se reuniam periodicamente, uma vez por ano, e tomavam grandes decisões. Por exemplo, aproximar o Ártico da África para melhorar a temperatura, juntar japoneses e chineses no mesmo país, já que todos tinham os olhinhos pequenos, e essas decisões. No ano seguinte, eles não tinham contato com ninguém, eles desfaziam isso, trocavam o oceano de lugar e tal. Ou seja, a universidade é isso, o pessoal fica lá, dá um discurso que fica dentro da universidade. Eu brinco, eu trabalhei na Unicamp também, e a Unicamp resolvia os problemas do universo. A epistemologia do universo, porque a corrente, não sei de quê. A única ligação da nossa faculdade de Educação Física, que era importante dentro da Unicamp, era o campeonato de futebol de salão. Era o único grupo que sabia que existia o bairro Barão Geraldo, era o nosso time de futebol de salão. O resto só saía para a Austrália, para não sei onde, para apresentar no congresso, não sei o quê. Então, a universidade ficava nessa viagem que continua, e esse é um fator de fragmentação também. Essa torre de marfim da universidade, que agora está com problema, né? Porque num país virou oficialmente obscurantista, sempre foi. Eu sou um 68, né? Eu sou um 68. A minha turma, e principalmente o pessoal de judô, que aí o Sérgio Sartori está aqui, ele é do judô, ele sabe disso. O pessoal de judô da Faculdade de Educação Física fazia a segurança da passeata. Ou seja, era assim, jogar bolinha, de jogar cortiça, não sei o quê, né? Rolha. Era essa, a gente estava na frente lá, e era muito minoria. Era a minoria desde aquela época. Hoje, esse povo, aquele que ainda tem... O pessoal está com a bandeira, fazendo movimento e não sei o quê, não é? É esse povo. Não tinha, eles já estavam lá desde sempre. Era a minoria que fazia o movimento. Esse é o ponto. Mas essa minoria tem que se unir de algum jeito, não pode ficar fragmentado do jeito que está.
Eu acho que o Pedro Alau pode seguir isso, ele é próximo da SBPC, ele é respeitado nisso. O pessoal está lutando até para ele ser senador. Obrigada, professor. E tem gente aqui querendo falar já, mas antes de passar a palavra e usar o chat também, eu não podia deixar de falar, ou pelo menos pedir, mais uma vez, que o senhor comentasse um pouquinho, falasse um pouco sobre o SEV, né? De que maneira que o SEV vem, ao longo desses anos, contribuindo com a ampliação, né, e o aprofundamento da produção científica na nossa área aqui no Brasil. Então, isso é importante, deixar registrado, né, mais uma vez. Eu acho que quem sabe falar isso bem é meu orientador, e ele está aqui. Ele está aqui de olho, ele está de olho na gente, ele está com o vídeo aberto. Se quiser falar, professor, fique à vontade. Eu gosto que o Lamartine fale sobre isso. Pode ser, Lamartine? Pode ser, professor Lamartine, fique à vontade. Estou com alguns problemas aqui de conexão. Vocês estão me ouvindo? Já, a gente já te ouve. Então, vamos lá. É verdade. Foi comentado pela Viviane essa questão da informação científica. A gente fala muito em ciência, mas se não tiver a informação, ela não existe. Sim. E tudo isso começou a ser criado nos anos 70. E depois foi sendo aperfeiçoado. Eu tenho uma questão, eu já discuti isso com o Laércio, mas eu gostaria de democratizar. Eu volto sempre a esse ponto, porque ele explica, de um modo geral, o que aconteceu com a educação física no Brasil. Repare que nós somos um fator gigantesco. O Sérgio Sartori está aí, muitos anos envolvido com os movimentos de professores e depois do CONFEF, ele sabe disso. No passado, eu acho que o meu passado aqui é o mais longínquo de todos que estão presentes, a educação física não era... Eu não estou exagerando. Eu fiz um diagnóstico em 71 que foi aterrador. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse diagnóstico, vocês vão se assustar, porque só tinha coisa negativa. Era um terror. Eu não sei nem como é que aquilo foi publicado. E o diagnóstico era tão ruim para a educação física que desautorizava a existência de uma política de educação física, porque o diagnóstico mostrou dados que havia naquela época, note bem que nós estávamos numa ditadura ferrada, né? Os dados mostravam que a população estava num nível tão baixo de nutrição e de saúde que o grande problema do país era alimentar as pessoas. Em princípio, o diagnóstico publicou isso, e documentos oficiais, não foi nenhuma criação de alguém. Então, o país era muito ruim, a educação física era muito pequena, e metade do que... Quando se fazia reunião de professores, metade tinha diploma, a outra metade não tinha. Já se criava logo um problema. Aí eram os chamados leigos, né? Era uma guerra permanente contra os leigos, que vocês não imaginam. Só se falava nisso. Quando a gente olha hoje para meio milhão de profissionais e de 1.200 faculdades de educação física, e em várias áreas de conhecimento, o Brasil está numa excelente posição científica. A atividade física, por exemplo, já foi falado aqui no Halal, um dos estudos do Halal é a posição do país e de outros vários nos estudos de pesquisas de atividade física. E nós somos muito bons comparados com aquela época. Então, houve um grande crescimento, não tenha dúvida disso. Houve um desenvolvimento em muitas áreas, em outros não. Nós continuamos para trás, mas crescemos muito e melhoramos muito. O que eu quero perguntar ao Laércio, já perguntei outras vezes, mas vamos democratizar.
existe um fenômeno que é muito estudado na França, que é o seguinte: quando um país é submetido a grandes pressões, há uma reação dos intelectuais, nem sempre acontece, mas quando acontece, os intelectuais são muito criativos e desenvolvem muitas soluções. E esse fenômeno ocorreu com a França quando estava ocupada pelos alemães. Nunca foi tão criativo o complexo intelectual da França como naquele período. O curioso é que começou a entrar em decadência, terminada a guerra, 20 anos depois entraram em decadência. Já não era a mesma coisa. A geração que foi criada nos embates contra os alemães foi a melhor que a França teve, de formação intelectual, universidades, as artes, tudo isso aconteceu lá. A tecnologia, que é uma coisa esplendorosa. A minha dúvida é que se isso também deve ter ocorrido com a educação física. Repare que nos anos 70 aconteceu tudo. Nós tivemos os primeiros laboratórios, nos anos 70, 3 laboratórios de universidades públicas e um laboratório particular, que foi o Celafix, de 1974. Nós tivemos o início de mestrado no Brasil, quer dizer, a pesquisa ela se organizou naquele momento. E também nós podemos incluir, além disso, alguns pontos de excelência, como a Faculdade de Educação Física de Volta Redonda, que por acaso eu participei, que até o Corielano, que está aqui presente, tem um estudo a esse respeito. E naquela época era uma escola de excelência, porque o professor Tubino reuniu todo mundo que tinha de melhor naquele momento. E, deixei por último, veio o quê? O CBCE. O CBCE é desse período também. Então, num período de 10 anos, aconteceu tudo que ocorre hoje numa proporção maior. Tudo. Entre os anos 70 e os anos 2000, houve muita coisa da educação física, muito disperso, muitas iniciativas, que fez parte da criatividade dos nossos intelectuais no crescimento dos cursos de pós-graduação e também no CBCE, que era uma coisa natural. Mas as origens é nos anos 70. E é curioso que não se fala muito nisso. É preciso valorizar aquele momento, principalmente no Celafix, que está aí o Luiz de Oliveira presente, que sempre se preocupou com a história do Celafix. Aquele momento foi glorioso. Aquele momento criou um estilo de trabalho, um impulso que até hoje está presente e é uma das iniciativas que teve mais destaque no exterior. O que se faz hoje é muito reflexo daquele período. Então, a minha audácia junto ao Laércio é o seguinte: todos nós hoje refletimos aquele momento dos anos 70. E por que nós não falamos nisso? Nós não falamos por causa do período político, que qualquer coisa, não, mas naquela época era assim. Mas espera aí, naquela época era assim, mas tinha os intelectuais trabalhando, coisa que eu não vejo hoje, viu, Viviane? Eu não vejo, nessa onda de negacionismo, uma reação como houve naquele período. E também não quero aplaudir, eu faço parte dessa... Eu acho que eu sou de uma geração anterior a de 70, mas eu também faço parte daquele grupo e assisti, e estou escrevendo muita coisa sobre a história daquele momento e posso garantir, mas eu quero a opinião de muita gente a esse respeito, para nós termos uma história da educação física que se baseia naquele momento, um dos quais foi descrito hoje pelo Laércio. Por último, eu gostaria de dizer que eu tenho cruzado com várias outras pessoas que têm essa visão. Por exemplo, o período dos anos 70, entraram no Brasil, vocês vão estranhar muito isso, 80 doutores vindo da Alemanha, do Acordo Brasil-Alemanha. Esses 80 doutores se espalharam
por praticamente todos os estados do Brasil. Cada estado do Brasil, principalmente no Nordeste, tem uma história daquele pessoal. Eles criaram, ajudaram a criar o mestrado de São Paulo, de Santa Maria, da UFMG e do Rio de Janeiro. Quer dizer, nós tivemos 4, hoje somos 30 e poucos, mas aqueles 4 é que deram impulso a uma elite que nós estamos vendo aqui, presente nessa reunião, como todas as outras. É claro que já aconteceu muita coisa, tem muitas histórias, mas a origem é importante. Eu digo isso, então, para perguntar ao Laércio e o Luiz, que estuda a questão do Selafisc. O Selafisc estava presente naquele momento. A própria medicina esportiva ela teve um grande impulso naquele momento, 72, 73. Eu participei de uma reunião da Academia do CISM em 72, no Rio de Janeiro, e tinha 90 médicos e professores de educação física e 6 grandes autoridades internacionais. Foi a primeira vez que isso aconteceu no país. Nós ficamos todos reunidos da Ilha do Governador, convivendo com esse pessoal. O Brasil era outro em termos de pesquisa, depois daquele grupo que era de elite, aí da área da medicina. E o Brasil era outro em termos de educação física, depois do CBCE, depois das faculdades, do Selafisc e dos laboratórios que tiveram um impulso muito grande naquele momento. Então, eu deixo o palco para vocês. Até eu estou curioso de ouvir a opinião de vocês e muito obrigado. Obrigada, professor. A própria informação científica, isso para responder diretamente ao Laércio, ela teve um grande impulso naquele momento, que sem informação científica, como fazer tudo isso? Existe um livro, isso aí o Laércio precisa prestar atenção, que eu ainda não falei com ele. Existe um livro, eu tenho uma cópia, e algumas cópias estão espalhadas na UFMG e na USP, na Educação Física. O pessoal daquele tempo, alguns têm essa referência. É um livro publicado na Alemanha em 1983, que eles fizeram uma análise dos anos 70 e do apoio que os alemães deram. E eles identificaram uma das grandes carências no país, a falta da informação científica, e acharam que devia ser muito incentivado, como de fato aconteceu principalmente na UFMG. Isso é só para deixar o Laércio tranquilo, porque realmente, naquele momento, também estava a informação, como acho que quase tudo que ocorreu posteriormente. A voz é de vocês. Obrigado. Obrigada, professor Lamartine, que memória maravilhosa aí. Obrigada por tentar dar voz, né? Dar voz aí a esses personagens importantes da década de 70. Vamos ficar aguardando essa publicação, hein? Logo mais. Vou passar a bola para você, professor Laércio. Foi provocado aí de todas as formas, seu mestre, nosso mestre, né? E mais diretamente o seu orientador aí de todas as horas. Muito bom. Obrigada, professor Lamartine. Eu vou aproveitar também e agradecer a presença de todas as pessoas, né, neste nosso encontro. E vou passar a bola também para o colega Cristiano, que já tem gente com a mãozinha levantada, e aí depois, professor Laércio, ele vai tocando, tá bom? Obrigada. Enquanto o Cristiano entra aí, só pegar um ponto da fala do Lamartine, professor Lamartine, que eu até comentei aqui. Esse ano a Escola de Educação Física Volta Redonda faz 50 anos, fez, né, 50 anos. Realmente foi uma escola fundamental na organização da educação física brasileira, montada nos seus anos iniciais pelo que a gente poderia chamar dos maiores nomes que a gente tinha constituído naquele momento, né? E esse ano vai ser lançado um e-book comemorativo de 50 anos, Lamartine, tá? Já está nas prévias de sair, exatamente para comemorar essa data, essa instituição, que ainda está lá, está viva, está ativa, e realmente é fundamental na trajetória de muitas pessoas que foram docentes lá e pessoas que lá se formaram. Boa sua lembrança, obrigado por isso também. Cristiano, à vontade. Alô, professor Laércio.
demais colegas aí da educação. Não vou abrir meu vídeo, minha imagem, porque toda vez que eu faço isso, meu computador acaba desligando da internet. Carrega muito. É um computador velhinho, né? Não estou em casa e por isso acontece isso. Obrigado, professor Lamartine. Obrigado aos demais colegas que puseram aí as perguntas. Eu vou pedir a cada um de vocês que quiserem fazer perguntas, fazer algum tipo de comentário junto ao professor Laércio e até mesmo a fala do professor Lamartine e comentar aos colegas, que, por favor, abram pelo menos o microfone. E se quiserem fazer essa participação, cliquem na mãozinha que tem aí do lado do vídeo e da voz, tem uma mãozinha, e entra numa fila de participação. Então, o professor Luiz Oliveira foi o primeiro que levantou a mão, depois temos aí o professor César Leiro na lista, tá? Então, o professor Luiz Oliveira pode aí fazer sua pergunta, a não ser que o professor Laércio queira já responder o professor Lamartine, fazer algum comentário, não? Então, professor Luiz Oliveira, por favor. Boa noite a todos os participantes desse brilhante evento, né? Quero cumprimentar ao CBCE pelos 30 anos, né? Parabéns aos idealizadores e o professor Laércio é o representante daquela foto histórica daquela reunião lá em São Sebastião, mas a todos os diretores hoje regionais que vêm conduzindo o CBCE nesses 30 anos, né? Eu fui apresentado ao CBCE, tive a grata sorte no meu primeiro ano de faculdade. Fiz faculdade em São Caetano, né, a PEC do ABC, e a gente recebia em sala de aula, no primeiro ano, um representante lá do CBCE para fazer a gente assinar lá a fichinha de associado, né? Depois acabei me afastando e tal, por outros motivos, mas sempre acompanhando. E nesse sempre acompanhando, essa fala que o Pedrinho fez nessa última participação dele no Combrace, de que precisamos juntar todo mundo, eu gostaria de fazer um resgate, Laércio, sobre, se não me engano, o Combrace de Recife, em 86, onde me parece que se deu o racha dentro do CBCE entre médicos e professores, e a partir daí, aí eu venho acompanhando as publicações da revista e tal, observou-se também um viés ideológico de um grupo mais voltado para o social, mais voltado para o humanista, e o pessoal médico, os chamados biologicistas, né, como inclusive coloca na literatura da Garido, né, de 86, saúde renovada, biologicistas, aquela linha mais para o lado da biológica. Como é que se deu esse racha? E você não acha que esse racha comprometeu um pouquinho o andamento da própria estrutura do CBCE? Um momento em que poderíamos, não que saíssem os médicos, mas que viessem os nutricionistas, que viessem os psicólogos, que viessem os fisioterapeutas, foi o contrário, né? Saíram os médicos e ficaram, então, só os professores de educação física. Então, esses dois pontos, né? Como é que se deu esse racha e o quanto que esse racha pode ter interferido para a própria evolução da instituição CBCE? Eu acho que o César vai falar também. Então, podemos fazer essa sessão em bloco. Então, César, pode abrir o microfone e fazer a pergunta se desejar. Bom, tá me ouvindo aí, Cris? Tudo tá audível, tudo audível, fica à vontade, audível e visível. Isso. Quero inicialmente dar uma boa noite aí para todos que reservaram um tempinho aí da sua noite para acompanhar essa iniciativa, e eu quero também parabenizar o CBCE da Bahia, na pessoa do trio comandante do CBCE da Bahia nesse momento, que é o meu querido colega professor Coriolano e também Cristiano e Viviane. Então, quero cumprimentar todos três e também o professor Romilson, que encerrou esses dias o seu mandato à frente lá da direção nacional, junto com o Molina e outros colegas. Quando eu soube que a live do CBCE da Bahia seria com meu querido amigo Laércio, Lalá, eu disse, eu estou numa semana difícil, porque perdi esses dias minha mãe, mas eu disse, eu não posso deixar de dar uma passadinha lá para cumprimentar Laércio, que realmente é um grande conhecedor da história, e
E ainda temos aí um plus, né, que é a presença do professor Lamartine, que eu acompanho já há algum tempo a sua produção. Bom, a despeito de modos de compreensão sobre o CBCE, e evidentemente não tem verdade, são só versões, já dizia os estudiosos da análise do discurso, eu vou preferir, de forma muito breve, dizer que a trajetória do CBCE, que são já 43 anos, quando completou 30 anos, o que o Luiz falou, quando completou 30 anos, nós fomos, Laércio estava lá presente, a São Caetano, né? E lá nós fizemos uma celebração dos 30 anos do CBCE. À época, eu era diretor nacional de comunicação e fui destacado junto com outros colegas para poder apresentar lá um vídeo que fiz, um vídeo de memória dos 30 anos e que tem lá um depoimento de todos os ex-presidentes. E, ao final desse vídeo, nós fizemos uma justa homenagem ao Laércio, ou seja, o vídeo dos 30 anos do CBCE é dedicado ao Laércio Elias Pereira, por uma razão muito óbvia, né? Ou seja, a sua dedicação, não só pela memória, mas, sobretudo, pela difusão do conhecimento a partir de diferentes tecnologias, é mais do que justa a homenagem que fizemos nos 30 anos. Então, a minha passagem aqui é para dizer que eu acertei quando disse que o homenageado dos 30 anos deveria ser Laércio. E a outra questão que também, Laércio, tem um protagonismo importantíssimo, que é o SEV. Eu sou um partícipe do SEV desde muito tempo. E, modestamente, com dificuldades, coordeno lá uma lista da Educação Física da Bahia. Estou devendo um vídeo dos 25 anos, essa semana irei gravar, mas o SEV, ele tem uma importância, pelo menos do meu ponto de vista, muito importante, pedagogicamente falando. Independente da disciplina que eu trabalhe, eu sempre tenho um dia em que é uma aula onde a plataforma do SEV, do Centro Esportivo Virtual, é uma plataforma onde nós entramos por ela no início da aula e termina a aula e a gente não consegue explorar todos os documentos, todas as legislações, todos os portais de revista. Portanto, eu quero também, Laércio, te cumprimentar por essa ideia genial da sua tese, que foi construir o SEV, e, portanto, bom dia. Encerro aqui com esses dois depoimentos em relação ao CBCE e o SEV, mas dizendo que é hora de fazermos uma biografia autorizada do Laércio, e aí, quem sabe, o Lamartine não se encarrega um pouco dessa tarefa, para que a gente possa oferecer aí mais essa informação. Bom, já tem gente querendo falar aí. César, te agradeço, cara. Esse vídeo do César está no ar, e o César tem 5 ou 6 professores do Brasil que a gente controla, são 46 mil inscritos no SEV, né? Então, a gente vê, quando o taxímetro começa a se movimentar, a gente vê de onde vem. Se for da Bahia, o César está dando aula lá. Quem fazia isso também era Alfredo Faria, no Rio, na Universo. Quando vinha do Rio, eu falava, o Faria está dando aula. Então, assim, eu agradeço. São parceiros, né? A gente fez isso, chegou a esses números, essa enxugação de gelo grande, com a participação de muita gente, né? E a gente tem só que agradecer. Eu estou sempre agradecendo todo mundo que participou e participa. Eu chamo o SEV de uma escola do século XXI, né? Porque não tem aula, não tem chamada, não tem prova, e cada um faz o seu curso, o tempo que achar interessante. Muita gente que está aqui hoje está fazendo um curso de 25 anos e as coisas vão andando. O Luiz perguntou sobre o Racha.
foi uma pobreza. Eu participei desse projeto, trabalhei na Universidade do Paraná com inteligência esportiva, e eu sempre quero reunir o povo das sociedades científicas. E aí eu liguei para cada presidente. E uma coisa assim que foi unânime, todos os presidentes. Mas o que foi unânime entre esses presidentes que eu entrevistei é que todos começaram assim: poxa, mas essa reunião de sociedade científica tinha que ser tarefa do CBCE. E todos tinham passado pelo CBCE, na verdade, e cada um saiu para a sua especialidade. É normal que isso cresça, é normal que isso se espalhe. O que não pode é perder a ligação que deve existir, né? Na Universidade de São Paulo, a Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras abriu economia, abriu sociologia, foi abrindo, mas, ao mesmo tempo, não perdeu o conjunto. O problema, pelo lado do CBCE, perdemos esse contato com as sociedades científicas, e, pelo lado do CONFEF, nós deixamos morrer as APEFs quando criamos o CONFEF, não podia ter deixado, né? Era um movimento que... O contraponto natural dos conselhos é a associação profissional. Então, você vai falar com esse povo que é do contra. Não, eu sou do contra a regulamentação. Aí você participa da APEF do seu estado? Não. Eu falei, pô, cara, então, difícil. Eu não comemoro o 1º de setembro, não sei o quê. Pô, o biólogo comemora, cara. Comemora o dia do biólogo e comemora o dia do professor. Essa é a história. Então, eu acho que foi pobreza mesmo isso. E foi um crescimento natural, ia acontecer, assim como nós dividimos a Federação de Medicina Desportiva, isso foi um crescimento normal. O pecado foi a perda do contato e o que a gente faz, né? É isso. Mas a tentativa, a gente está fazendo aí, o Lamartine falou do convênio alemão, ele foi importante, a gente criou o Sistema Brasileiro de Informação Científica. Quem estava na base disso era o Leischnig, da Alemanha, e dentro disso o Manfred Locken e tal. Era o pessoal que veio da Alemanha, ali, a troca da usina nuclear estava no meio do pacote. Mas os alemães tiveram influência no Rio Grande do Sul. Bom, era isso. Não sei se eu respondi, Luiz. Sim, perfeitamente. Muito obrigado, Laércio. O César já falou, já fiz propaganda, disse que o CD dele está no ar, está assistindo o SEV, tranquilo. E era isso. Bom, apesar das interrupções, espero que não tenha mais nenhum tipo de interrupção. Olha, tivemos uma pergunta aí. Olha, o Lamartine está mostrando ali, eles fizeram um relatório só em alemão, esse foi o meu protesto, eu estou sempre do contra. Quando eles fizeram esse relatório sobre o Brasil, fizeram em alemão, ou seja, se pelo menos estivesse na internet, a gente podia passar o tradutor direto, né? Mas aí o Lamartine fala alemão, é tranquilo, mas o Laércio do São Caetano aqui não dá. O Laércio, não sei se a Ruby ainda está aqui, ela fez uma pergunta onde ela questiona por que se faz necessário compreensão da história do CBCE paralelo à Constituição Acadêmica da Educação Física. Acho que a própria Lamartine comentou que ela se sentiu respondida com isso. Na fala do próprio Lamartine, ela se sentiu contemplada. Quando eu respondi para ela no chat, falando que o Lamartine tinha dado o quadro geral, e ela disse que estava satisfeita com a resposta. Ótimo. O Cláudio Mandarino aí levantou. Eu não estou acreditando. Pode abrir o áudio, Cláudio. Eu fui lavar o negócio. Olá, boa noite. Então, já tínhamos conversado informalmente, né? Mas dizer assim, a satisfação de estar participando com vocês aqui desse evento, dar os parabéns então para a Secretaria Estadual da Bahia, tá? E toda a equipe que está organizando, né, e está tocando aí essa atividade, rica atividade assim, da segunda-feira, iniciando a segunda-feira na noite, né? Bom, na verdade, sim, eu gosto muito de fazer um exercício, né, que é tentar ir extraindo assim, alguns elementos, algumas palavras
estão carregadas de sentidos, e até o momento que está se passando, assim, como é esse que nós estamos vivendo, né, nesta live aqui, e tentar escrever algumas coisas, aí, até escrever no sentido de dar aí um retorno, assim, uma forma de parabenizar o Laércio e toda a sua equipe. E eu tento dizer assim que é um poema, né? Mas não chega, acho que tem um poema, mas pelo menos é um exercício. E diz o seguinte: memória da ciência, educação física, esporte em resistência. Voz, trajetória do professor Laércio. Viagem no tempo, conhecimento sem comércio, saberes espalhando-se, vento, cada história de si, capturando verdades do momento. Então, esse é o meu presente aí para o professor Laércio. Obrigado. Me permitiu aqui, com a sua fala e também com os colegas que também já fizeram intervenção, o próprio professor Lamartine, fazer com que eu parasse ali e pensasse sobre que a Secretaria Estadual da Bahia proporcionou para nós. Obrigado, parabéns. Obrigado a você, professor Cláudio, pela participação. E aí, Cris, como é que estamos aí de inscrições? Não há mais nenhuma pergunta no momento. Não sei que alguém queira falar. Vou fazer um comentário aqui, então. Laércio, na verdade, sim, esse ano o CBCE comemora 43 anos, né, como instituição. Uma instituição que atravessou períodos históricos diferentes do país, né, fundado durante uma ditadura, logo adiante o processo chamado de redemocratização, governos com impeachment, governos civis durando mais longamente, vários processos eleitorais. Ao mesmo tempo, a própria educação física como área de conhecimento específica também amadureceu, se fortaleceu academicamente, saiu daqueles primeiros 3, 4 programas de pós, aos 30 e poucos de hoje, aumentando o volume de pessoas com titulações específicas, o número de cursos também aumentando de maneira gigantesca, dos 10, 15 que tinha ali entre 70 e 80, não seria nem mais a conta de hoje, é um número absurdo. Então, obviamente, a área atravessa e dialoga com a perspectiva política do país. Ao mesmo tempo, o CBCE como instituição, em sua origem, se funda a partir da chamada matriz epistemológica da ciência do esporte, mas na trajetória acaba fazendo uma opção interna, política, de diálogo com mais especificamente a educação física. Romeu, seu microfone está aberto. Consegui desligar. Fez uma opção por trabalhar mais detidamente com a educação física. Sem ser uma pergunta, queria só que você comentasse um pouco sobre esse trânsito epistemológico das chamadas ciências do esporte, uma abordagem inicial, perspectiva inicial da fundação, né, para a educação física, uma área disciplinar, uma área acadêmica específica. Claro, não estou dizendo que o CBCE se fecha demais, óbvio que não. Mas fazer uma opção mais detida por transitar especificamente nesse campo. Se você puder dialogar mais sobre isso, por favor. Quando foi decidido que a Olimpíada seria no Brasil, a gente sabia que ia ter o Congresso Pré-Olímpico, que é o mais importante, e é feito pela ICSP, né? A Sociedade Internacional, Conselho Internacional de Educação Física. E aí, junto com os sevinautas, a gente saiu para traduzir o Diretório Internacional de Ciências do Esporte. 19 ciências, uma delas educação física. O congresso foi quase um desastre, né? Nunca antes nesse planeta um congresso pré-olímpico tinha sido depois da Olimpíada, então no Brasil conseguiu-se fazer isso, desmontando toda uma estrutura, em que eu estava falando de um novo momento, né? Eu tentei ir por dentro do CBCE para essa aventura, né?
de ter esse contato com ciências do esporte, mas o congresso foi muito... o pré-olímpico foi depois da Olimpíada, foi mal feito, foi péssimo, péssimo. Para vocês terem uma ideia, eu fui atrás, né? Eu estava morando aqui já, mas eu fui para a primeira coletiva de imprensa que a Unifesp deu sobre o Congresso Pré-Olímpico, que já não era pré-olímpico. Isso foi em janeiro do ano do Congresso, a primeira notícia, nenhuma coisa escrita, só uma fala da reitora que a Unifesp tinha ganho a disputa com a USP, a Unicamp, a Unesp, e a Unifesp ia sediar um congresso legal. Então, assim, esse foi o desastre. A ponto de, daí o Lamartine conhece os amigos dele estrangeiros, na nossa sociedade de informática e esporte, que é o Computer Science, é claro, você sabe onde vai ser a Olimpíada, você se prepara na sua universidade, você faz trabalho, você pede licença, tem toda uma organização. E o pessoal da informática estava preparado para o pré-olímpico. Resultado, eles fizeram um pré-olímpico separado. Pela primeira vez, eles fizeram um pré-olímpico separado porque no Brasil não teve pré-olímpico. Então, assim, a outra tentativa de fazer essa união, eu quero dizer, foi frustrante e não caminhou. Agora, dentro do CBCE, eu faço essa luta de ciências do esporte, mas assim não tem nenhuma possibilidade de ser além da educação física. A educação física engoliu, a educação física está enfraquecendo, e não é a questão dos 1.200 ou 1.300 cursos, é que estudante não virou estudante, agora é aluno, e aluno é chamado de ativo. Os mercadores internacionais do diploma, que estão comprando tudo, eles tratam o número de alunos como o ativo. Não, o ativo da empresa, não sei o quê. E os caras estão comprando tudo de educação à distância e já estão dando uma detonada, a ponto de, hoje a gente não consegue mais atualizar o portal de cursos de educação física do SEB. Não consegue mais. Você vai, por exemplo, a gente fez um estado pequeno, assim, a gente sabe que tem 5 cursos de educação física. E daí nós pegamos uma pesquisa sobre a produção de educação física, não sei o quê, e recebemos que, nesse estado, na verdade, são 20 cursos de educação física. Porque tem a Unopar, tem a Croton, tem a Eustácio, não sei o quê, ou seja, e esse universo dos mercadores de diploma já tomou conta de tudo. Certo? Já tomou conta. Hoje mesmo tinha uma longa reunião de manhã, e assim, juntaram turma no online, e não querem mais voltar para o presencial, e estão tocando o estudante, o ativo, estão tocando ativo em cima do professor para ele dar aula para 500, e desempregando a maioria. E isso é um movimento que está avassalador. Como vocês sabem, a irmã do ministro da Economia é presidente da Associação das Escolas Particulares. O Conselho Nacional de Educação é dominado pelas escolas particulares. O Digênio tem no Congresso o voto que quiser, ou seja, isso está numa decadência total. Decadência total. Esse é o ponto. Avassalador. É avassalador como a falta de recursos. Enfraquecer as universidades públicas, sufocar com falta de grana, e abrir a porteira para esses mercadores de diploma e desativar os sistemas de avaliação ou de acompanhamento. Agora, a gente viu essa semana, na CAPES, deram uma desmontada na avaliação. É isso. É um testemunho de desalento. Encaminhando para a gente poder fechá-la, encerrar isso. Sempre existiu um acordo nos programas de pós-graduação em educação física em privilegiar as duas áreas, chamada a sociocultural e a biodinâmica ou biociências. Né? Isso sempre foi por reconhecer essa perspectiva múltipla que a educação física sempre teve. Infelizmente, nos últimos tempos, a gente tem visto a chamada área sociocultural morrendo, literalmente. Né? Alguns programas já surgem sem a criação dessa linha. Isso, obviamente, impacta não só em quem vai ser egresso do curso, as dinâmicas da produção que vão circular a partir dali da graduação dos programas de pós. Né? Isso, obviamente, tem a ver aí
eu não vou chamar de amadurecimento, mas talvez com uma involução da área, enquanto área, ao mesmo tempo que, na perspectiva da produção, a gente pode estar tendo um aumento, notadamente quantitativo. Mas a área ela se limita quando impossibilita esse olhar múltiplo e ampliado. E aí, só para você comentar, e ao mesmo tempo você, mais uma vez, comentar como é que o SEV lida com essa multiplicidade da educação física na sua organização e os vínculos deles, do SEV, com as novas mídias, e também a sua fala final, já que, pelo que eu vejo, não tem nenhuma nova inscrição aqui. Tá. Só a notícia da área, enfraquecimento da área, vocês sabem que a Unesp de São Paulo, do interior de São Paulo, ela não tem mais educação física. A ciência do movimento humano virou fisioterapia. Tá? Então, o que tinha de educação física foi para dentro da fisioterapia. E aí, uma universidade importante, que podia ser liderança, e esse é o movimento que está indo. Essa numerologia de publicações e tal, você acompanhou no CBCE tanto a reunião dos editores como o pessoal de pós-graduação, é uma numerologia insana, né? Assim, quantos pontos, quanto não sei o quê. E esse pessoal da educação física que se pendura na área biológica, nada de braçada nesse tipo de coisa. Então, a gente fala aí, aqui no Nordeste, a gente fala até de professor de arribação, né? Que é aquela ave de arribação que o cara lava frasco e ganha o mestrado e publica com o orientador dele, os orientadores, a turma, no estrangeiro, depois ele já passa direto para o doutorado, dá injeção em rato e continua publicando, e aí tem um concurso no Nordeste, e ele tem trocentos pontos por causa das publicações, e vem como professor de educação física depois de passar a vida lavando frasco. Essa é a notícia triste. Agora, no SEV, o SEV, na verdade, são as pessoas, e as pessoas são seus valores, né? Então, a gente trabalha basicamente, a principal página do SEV é dos quem é quem, das pessoas. E essas pessoas, elas são ligadas aos 78 mil publicações, e isso a gente vai atrás, o SEV tem isso vindo da comunicação, né? Que é o colégio invisível. Hoje você vai na sua página, na página de cada um, tem o seu colégio invisível. Todo mundo que publicou com você, ou que trabalhou com você numa tese, numa orientação. Então, você vai juntando esses colégios invisíveis e eles são invisíveis mesmo, eles vão trabalhar. Então, quando a gente faz uma teia, eu estava conversando com um professor de uma universidade, ele falou, mas essas teses que você tem no SEV, a gente tem aqui na universidade. Eu falei, legal, vocês têm só da sua universidade, e a tese no SEV, ela se liga a todos os autores, ou ela faz a teia, ela entra para a teia do SEV, e eu acho que é nessa teia que funciona, que pode funcionar alguma resistência. Essa é uma ideia de um anarquista de baixos teores. Então, é isso. Acho que me parece que o SEV, na verdade, acaba sendo também um espaço de resistência, né? Já que concordo com você, o principal potencial dele é a aproximação entre pessoas nesse Brasil gigantesco, né? Seja no que é aqui, mas também nas comunidades, as antigas comunidades, onde eu participava. Está voltando. A gente está reformando o SEV. Quando ligou para a gente, eu confesso que eu tive dificuldade de operar com isso. Nas comunidades eu conseguia ser mais presente. Bom, gente, assim, acho que essa invasão que a gente teve é o famoso toca a campainha e sai correndo, de novos tempos, consegue resolver. Quero imensamente agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui presentes. Acho que, como a gente pensou no começo, era a ideia de um bate-papo leve, alegre, a trajetória de memórias, para saudar, felicitar o CBCE nos seus 43 anos. Óbvio, e é potente isso, e essa trajetória não seja unânime, ela não seja uma única compreensão, essa multiplicidade, ela realmente talvez seja o ponto mais essencial de uma entidade científica, ela deve ser mantida, deve ser valorizada, e acredito que o CBCE, na sua trajetória, tem feito isso. Tá? Tivemos pessoas aqui de várias localidades do Brasil, né?
Algumas eu consigo identificar, outros nem tanto, mas de toda forma, vai meu agradecimento a todo mundo aqui. Agradecer ao Cristiano e a Viviane pela parceria no trabalho. De novo, saudar o Romilson pela gestão à hora finda do CBCE, na coordenação das secretarias estaduais, e ao Cláudio, que agora chega na mesma função, coordenação das secretarias estaduais. Saudar todo mundo por esse trabalho. Como se diz, viva o CBCE, viva a educação física, mas principalmente viva a quem faz esse campo. Quem faz esse campo tem que assumir notoriedade, tem que ser visto, não pelos artigos ou papers que publica, mas pela convivência diária no seu ato de aula, no seu ato de pesquisa, no seu ato de ensino. É assim que a gente faz o campo da educação como um todo. No mês também que se celebra Paulo Freire, é fundamental também reforçar isso. Um nome, uma figura fundamental do campo mundial da educação, que a gente deve celebrar. O CBCE celebrou esse ano um espaço especial para o Paulo Freire. Dizer aqui, para quem não pôde acessar no YouTube, na página do CBCE, da Direção Nacional, vocês encontram os materiais da semana passada. Convidar todo mundo para dezembro, a continuação dessa edição online do CBCE. E é isso, Lécio, muito obrigado. Uma alegria ter você aqui. Sempre um prazer poder compartilhar desse momento e desse tempo todo com vocês aí. E obrigado a essa galera toda. Uma boa noite a todo mundo. Fiquem bem, se cuidem. E vai melhorar isso aí. Obrigado. Meu querido. Até mais. Boa noite a todos. Parabéns pelo evento. Boa noite a todos. Valeu. Parabéns obrigado. pelo evento. Valeu, Laércio. Valeu, Cori, Cristiano, Vivi. Sérgio. Parabéns. Tchau. Mandarino, Obrigada, forte abraço. gente. Um Tchau, abraço, tchau. boa noite. Valeu, boa noite. Tchau. Falando aqui, Lécio, meu abraço e bom revê-lo, Coriolano. Jorge Steinhilber, estava aí. Estava aí. É que estava com o nome de Vera, não sabia se era ele, eu não quis falar, mas estava lá, professor Jorge Steinhilber. Abraços, então. Valeu. Abraço a todos. Tivemos um bom número e uma boa presença. Foi ótimo. Parabéns, muito bom. Parabéns, chefe. Abraço. Meu, gente. Qualificado. Tchau. Vamos, então, avançar na causa. A união é uma solução, hein? Eu acredito nisso. É isso aí. História de militante. Um abraço. Falou, presidente Abraço. do PF Rio. Abraço. Você não quer me deixar eu me aposentar, né, Laércio? Seu culpado está aqui. José Cristiano, professor de Volta Redonda, tudo bem? Como vai? Fiz a propaganda do e-book, viu? Quando sair, a gente bota no Sérgio. Tá bom. Valeu, queridão. Um abraço a todo mundo. Fechou, então. Até. Valeu mesmo, Léo. Abração, tio.